É assim que acaba, ó, jogando pela janela. Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena e essa é a minha amiga Ana, que é muito referenciada nesse canal. Todas as vezes que eu falo de ai, a minha amiga aquilo, das 10 vezes, 11 é sobre ela. E ela também é minha amiga, que nós somos especialistas em Colleen Hoover, tendo lido só Novembro 9. E a gente resolveu que se a gente fosse pra ler o mais famoso dela, tinha que ser juntas. E gravando um vlog de reação, porque a gente acha que vai ser bem emotivo. Sim, e a gente a gente foi muito expressiva e a gente leu separadamente Novembro 9, Sim. mas a gente mandou muito reação uma pra outra, Foto, né? Foto vídeo, chorando, xingamento, meme. sim, muita coisa. Então, lê esse daqui que é o que mais todo mundo se acaba de chorar, né? Pois é, eu tenho medo desse livro. Sim, eu não faço ideia do que esperar, tipo, o que a gente sabe é meio que a sinopse, Sim. algumas coisas sem contexto, assim, de, sei lá, uns TikToks com spoiler. A gente, por conta desses spoilers sem contexto, assim, a gente sabe umas coisas sobre esse livro, mas assim, eu não sei o que esperar do que vai acontecer. A gente sabe também de uns gatilhos, inclusive, se vocês quiserem ler esse livro, pelo amor de Deus, pesquisem os gatilhos, porque é assim, os livros da Colleen Hoover é um livro num gatilho, né? Não é tipo um gatilho num livro. E nós estamos ansiosas. Nós sabemos que esse livro também tem uma carga emocional grande pra Colleen Hoover, é conhecido tipo como o melhor dela, e principalmente por causa disso, né? Porque tem a ver com a história dos pais dela. Não exatamente a história em si, mas a temática, né? Tipo, é pessoal pra ela. Então, estamos ansiosas e vamos lá. Vamos começar o livro agora. Amiga, eu tenho coisa, tipo assim, quando eu vou começar livro físico, eu Ah. leio a capa, aí eu viro, eu leio aqui, aí eu leio aqui. Tá bom, então bora. 2 horas depois. Blusa pro almoço, mas primeiro a gente tem que mostrar a blusa da Ana. Oh my god, what are you wearing? Gucci. A melhor blusa que eu já vi. Não me arrependo de nenhum centavo que eu gastei nessa blusa. Mas a gente vai fazer uma pausa pro almoço, depois a gente volta. Voltamos do almoço e agora escureceu, porque a gente almoçou por 3 horas. Mas a Ana tá aqui, ela vai me alcançar. Que ela acabou... Tá uma página atrasada, mais ou menos. Enquanto isso eu vou esperando e vocês vão ter que me aguentar entretendo vocês. Eu tava falando pra Ana que eu tava... Você se incomoda se eu ficar falando, amiga? Sim. Acho que eu vou ficar meio que inconscientemente tentando prestar mais atenção em você do que... Tá bom, deixa eu só falar... Não vai ter entretenimento, não. Meu Deus. Aguardem. Mas, rapidão, que eu tava falando pra Ana que eu tava achando legal que, tipo assim, tendo tomado alguns spoilers de desdobramentos do livro da Colleen Hoover, eu tava achando legal como o primeiro encontro dos casais se relaciona com coisas que vão acontecer no futuro. São primeiros encontros muito peculiares, digamos assim, me parece, e dizem muito sobre os personagens e sobre o enredo. Pelo menos parece. O que você tá rindo? Estiloso, eloquente, inteligente. E fuma maconha. Que susto! Eu vou esperar, vou ficar sentada assim, esperando você chegar nessa Tá parte. bom. Ele não vai fazer isso. Tudo bem. Red flag, mas fica pior. Meu Deus! Só que fica pior, amiga. Como assim? A hora que eu soltei e eu ri não era disso. Não! Não. Tá, meu Deus. Mas vai, eu acho que eu nem preciso estar olhando pra você, eu sei a hora que você vai ler o que eu li. Meu Deus. Mas vai. Veio aí, Amiga, veio aí. 2 horas depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Deus é mais. Não é possível. Colleen Hoover! Sim. Rapidão, só comentário. Achei que ia rolar assim no primeiro capítulo. Eu também tava A gente tá no esperando. primeiro capítulo. Como boas musas do skincare, passamos máscara de argila verde para ler mais um pouquinho antes de dormir. Nós temos pensamentos pra dividir. A gente nem começou o capítulo 5 ainda. Nossa, mas muito as opiniões atrasadas. já estão. Então, a gente ficou conversando sobre como a Lily, ela tem umas opiniões, assim, como ela expressa de uma forma um pouco, acho que preconceituosa às vezes, né?
de uma forma meio detrativa. Porque ela conhece o Ryle, ela fica tipo assim, nossa, mas esse cara falando essas coisas pra mim, fumando maconha, eu posso fumar maconha no seu canal? Pode. Ele é tão instruído porque ele é um neurocirurgião. Sim, e tipo, comparando, né, tipo, o comportamento que ela não associa a um neurocirurgião com esse neurocirurgião que tá na frente dela. Sim. E o comportamento do Atlas, né, com eles na adolescência. Primeiro namorado dela. E aí, o que acontece? Vamos dar um contexto, ok? Vamos falar. A gente tinha decidido que ia ler esse livro já. E aí, eu estava passando pela minha For You no TikTok tranquilamente e aparece um desses vídeos de fofoca literária da menina, tipo, ai, gente, olha o que eu vivi e tal, as coisas. Vocês não sabem, eu perdi a virgindade com um mendigo. Aí, eu fiquei... O que aconteceu? O que tá acontecendo nesse vídeo aqui? Aí no final ela fala, se vocês querem saber mais, leem, é assim que acaba. E a gente já queria ler esse livro. E a gente já tinha a sinopse, que é a sinopse que tem... A sinopse normal, que não comenta nada sobre isso. A gente ficou, como assim? É sobre isso que o livro fala? Veio do nada. Só que a gente pensou que a menina tava exagerando, que a protagonista não ia literalmente chegar assim, gente, eu perdi a virgindade com um mendigo. Só que ela faz isso. Literalmente tem. Repetidas vezes. Tipo, o tempo todo ela fica, ai, olha o mendigo, eu me apaixonei pelo mendigo. E ai, eu perdi a virgindade com o mendigo, saudades do meu mendigo. E tipo, é um pouco assim, amada, o que tá acontecendo? Eu não sei também se é uma questão da tradução, porque, não sei, eu acho que talvez o termo, né, tipo... Tem uma carga diferente na nossa tradução, né? Sim. Lily? E o trato dela também com o Atlas, assim, tipo, ele fala essa palavra pra ela, detrativa, e ela fica... Meu Deus, esse mendigo falando detrativa pra mim. E assim, ela é um pouco classicista, né? Sim. E aí, a gente chegou, como a gente falou, né? A gente nem leu o capítulo 5 ainda, mas ontem teve um capítulo que, assim, me deixou sentindo coisas, assim, porque ela tem esse negócio, ela quer montar essa floricultura dela, ela acaba montando, já teve um gapzinho de 6 meses aí. Ela acabou comprando o negócio dela, largou o emprego no marketing dela. No marketing! Sim! Tudo piora! E ela trabalhava com marketing, ela largou o trabalho dela no marketing pra abrir o próprio negócio dela. Eu acho que é a pior ideia de negócio que eu já ouvi na minha vida. Tipo assim, eu preciso, pra eu crer nesse livro, eu sei que é ficção e que a gente não pode também botar certas expectativas assim. Assim, você pode, mas não é muito saudável e pode levar a frustrações. E eu não me importo, principalmente lendo o livro que eu li da Colleen Hoover, que é Novembro 9, que é uma coisa que eu sei que seria insustentável na vida real. Não me importo de ler essas coisas, tipo assim, que você fala, é só em livro mesmo. Mas assim, essa ideia, eu me senti insultada, assim, de tipo, ela ter essa ideia com a Alissa, que ela acaba conhecendo no dia e tal. Que é irmã do neurocirurgião. Do Ryle, Elas têm essa ideia de montar uma floricultura pra pessoas que odeiam flores. E vai ser uma coisa gótica e corrente, coisa de couro. Um negócio muito Flores louco. mortas. Flores mortas, tipo, muito louco. As duas literalmente pulam de alegria falando, meu Deus, que ideia boa. E eu tô tipo assim, não. Pra mim, o que tem que acontecer nesse livro, essa ideia tem que dar errado. Porque eu me recuso a acreditar que a Colleen Hoover escreveu realmente essa ideia pensando assim, porque uma coisa é a personagem acreditar que isso vai dar certo e dar errado, que é o que eu espero que aconteça. Outra é eu pensar que a Colleen Hoover realmente escreveu essa ideia falando, não, uma ideia diferenciada de negócio, vou botar, ela vai gostar e não sei o que, vai ser legal e vai dar certo, porque se der certo eu vou ficar extremamente chateada, eu vou ficar extremamente revoltada, porque é horrível. Não sei o que. Ela, não aconteceu essa floricultura. Eu fazendo pedido. A gente tá ansiosa pra ver o Atlas hoje em dia. Porque assim, até agora, o Atlas é o personagem, tipo assim, a gente não sabe muito do Ryle também, mas assim, o Atlas a gente sabe bem pouco, até porque a gente tá vendo da perspectiva dela, né, muito na verdade, antiga. Sim, e tipo assim, no presente é uma narração real, né, tipo, tá acontecendo aquilo. Sim, Do Atlas a gente só sabe o que ela escreveu nas cartas o jeito pra ela. que ela escreveu com 15 anos de idade também, então assim, mas até agora é o que a gente mais gosta, né, E aí a gente tá curiosa pra saber mais do passado e como é que ele tá agora também. Sim. Eu tava falando com a Ana porque eu tava lendo Todas as Suas Imperfeições, né? E a gente leu Novembro 9. E que eu tava pensando que talvez esse jeito meio classicista da Lily fosse proposital pra ter alguma coisa a ver com o enredo, com o conflito que vai acontecer mais pra frente, porque eu tive muito essa sensação com a protagonista de Todas as Suas Imperfeições. Eu senti que ela tinha algumas crenças, alguns defeitozinhos que apareciam de uma forma sutil, mas que se relacionavam com os desdobramentos, as coisas que iam acontecer no enredo. E aí a gente tava, ok, tudo bem, mas é porque o jeito que ela fica falando, assim, no primeiro
primeiro capítulo, eu acho, ela já chega. Eu já te falei que eu perdi a virgindade com o mendigo? Sim. Parece que ela tá, tipo... desconhecido. Sim, nessa kink, assim. E assim, em relação a isso, o Novembro 9 é um amor instantâneo, né? Tem isso que a gente tava falando também. E é basicamente isso também, que tá... Não é um amor, né? Mas assim, esses, os dois encontros, tanto dela com o Ryle quanto dela com o Atlas, ela mais nova, ela já, desde o primeiro encontro, assim, ela já se sentiu muito arrebatada e tudo mais. E eu, particularmente, ainda não tô muito engajada, tipo, a curiosidade mais do que tudo tá me movendo nesse livro, sabe? Tipo, eu ainda não tô muito engajada com os personagens em si. Eu não sei se eu tô sendo muito hipócrita, porque no Novembro 9 eu defendo com todas as forças e, tipo, não interessa se eles conheceram ali, agora pronto, acabou. Mas aqui eu não senti isso ainda, sabe? Tipo assim, eu não tô apegada aos personagens, eu acho ele bem esquisitos, eu acho o Ryle arrogante, e a Lily, eu fico assim, Lily, o tempo todo, pras coisas que ela fala e pensa, mas só o Atlas que, ok, vamos descobrir quem é esse cara. Torcida pelo Atlas até agora. Sim. Mas pra mim também, tipo, eu fiquei ok, satisfeita com a primeira interação deles, porque eu senti um padrão nesses livros da Colleen que eu li até agora, tipo assim, pelo menos nesse primeiro encontro, né? Tipo, é algo intenso e instantâneo, mas por causa desse intenso, por causa do improvável, às vezes, parece, não é tão insta-love quanto outros livros que você fica, tipo... O que aconteceu aqui, amados? Então, Boris. Amiga, todo mundo nesse grupinho de amigos aí é classicista. É mesmo? Ainda não cheguei nessa parte, só cheguei no... Sou passivo sexual de Lily, como assim? Ah, não, amiga. E o pior é que, tipo assim, eu tenho medo de falar, que esquisito isso desse estereótipo do melhor amigo gay e tal. Isso é hipócrita, porque tem muitas rom-coms que tem isso e, tipo, eu não vou ficar ranting nelas, né? Sim, sim. Mas é porque esse livro tava tão hypado que não precisava desses recursos. Não só hypado, mas como assim, já tava com tantas outras coisas que já estavam deixando a gente meio... que não precisava disso, sabe? Sim. Era literalmente... Eu acho que ontem eu cheguei a pensar, tipo assim, tava com certas frases, certas coisas, certos pensamentos e como eram apresentados, eu falava, nossa, a única coisa que tá faltando aqui é o melhor amigo gay. Mentira! Que saco! Por que eu me iludi? Só falou a voz baixa e grave, soa bem atrás de mim. Deu Atlas! Tipo, do nada. Ele jogou uma taça de vinho numa lixeira? Desesperada para falar sobre o que eu acabei de ler. Lê logo essa parte, pelo amor de Deus. Me deixa ler em paz. Alguém me explica por que a mulher tava com um chicote na mão? Eu não entendi. Pois é, eu até esqueci isso. Tipo, não é uma festa fantasia, né? Eu adoro, eu tô tipo, e o chicote? Algema. Corda de alpinista. Cadê o Atlas? Não sei, tipo, eles têm uns papos às vezes que pode ser viajado, mas eu acho mais incrível, eu gosto mais. O Atlas e a coisa? Eles estão conversando sobre como plantas e humanos são parecidos. Ah, é porque até agora o diálogo que teve foi: quer tomar outro banho? E ela correndo lá pra ele, né? Depois da briga. Então, a Ana foi embora naquele dia e a gente acabou passando uma semana assim, lendo separada e mandando surtos no WhatsApp. Então fique com uma pequena montagem dos nossos surtos antes da gente continuar. Pagamos a língua. Começou, né? A gente começou começamos. a pagar um pouquinho a língua aí, porque assim, a gente juntas aqui, a gente vai até o capítulo 8. A gente
gente tava num lugar que a gente tava com muita raiva de todo mundo, a gente só gostava do Atlas. Acho que a gente não tava muito envolvida, né, assim, com os personagens de uma forma mais profunda. A gente tava na expectativa do que ia vir. Sim, sim. E aí, lendo separadas, a gente começou a ficar mais envolvida, né? Começou a acontecer outras coisas, certas pessoas começaram a aparecer. Mas, enfim, tipo, eu tô gostando, eu tô satisfeita e eu achei muito interessante como a Colleen Hoover tá construindo isso, sabe? Eu fico feliz de ler um livro que trata sobre um relacionamento abusivo de uma forma tão crua, tão real, porque o contato que eu tive com vários outros livros que tratam de relacionamentos abusivos foi romantizado num nível tão absurdo. Já passou um momento aqui em que o Ryle foi agressivo fisicamente com a Lily, né, já. Todo esse momento, assim, foi construído de uma maneira tão real, assim, tão... O ambiente, tipo, toda a descrição da situação ao redor dela, e o que ela tava sentindo, e o que eles fizeram depois, e, tipo, como esse capítulo termina com o que eles falam um pro outro. Eu falei, tipo, meu Deus, muito intenso, mas, assim, de uma forma muito satisfatória, assim, sabe? Tipo, não satisfatória de que bom que isso esteja acontecendo, mas, assim, que bom que isso tá sendo retratado da forma que é, né? Tipo, assim, tem tanta gente que... A coisa mais comum, né, das pessoas falarem também de relacionamentos tóxicos é isso é tóxico, se ele é horrível, por que essa menina ainda tá aí, sabe? Mas todas as dúvidas, tudo que passa na cabeça dela, todo aquele momento, assim, você entra e você fica agoniada pela Lily, né? Socorro, alguém tira essa menina dessa situação que nem ela mesma percebe que ela tá entrando, enfim. E desde o início ela já justificando as ações do Ryle, antes de começar a besteira. Já separando ele do pai dela e querendo botar essa divisão, assim, enfim. Eu tô gostando, assim, eu já cheguei a ler alguns livros que tinham relacionamento abusivo sem romantizar, assim, né? Tipo, realmente retratando. Mas eu gosto de como é retratado de uma forma profunda e complexa. Tipo, não é só sentimentos negativos, são vários sentimentos. Exatamente, ali, porque eu imagino que isso deva ser, assim, você deve sentir coisas assim que, sabe? Deve ser muito difícil. Eu acho que essa confusão na cabeça dela foi muito bem retratada. E a gente segue só gostando do Atlas. Sim, com certeza. Eu tava até pensando em fazer uma thread no Twitter pra provar que a única coisa que sai da boca do Ryle é red flag. Agora a gente vai ler o capítulo 17 e começar a parte 2. Alguns momentos depois. Eu queria ver a reação do Atlas vendo a tatuagem dela, porque aposto que ele nunca viu. Pois é, eu inferno. Ah, não, amiga, esse livro vai acabar mal. O livro acabando mal e a gente tá como? Calma, amiga. Amiga, coisa horrível. Amiga. Vamos pra segunda parte agora. Desde o início, eu tava pensando que eu queria reclamar que, tipo assim, esquisito ela falar que, eu perdi a virgindade com um mendigo, que a gente conversou sobre o fato de que ele não é um mendigo, né? Ele tá vivendo em situação de rua. Sim, mas uma Colleen Hoover decidiu, tipo, fixar isso, né? Tipo assim, ele é um mendigo, tipo, tanto a escolha que ela deu pra personagem dela, a visão que a personagem dela, da Lily, né, tá encarando isso, tipo, como ela fala pra amiga dela, né, aquela ex-amiga dela no ônibus da escola, tipo, ela não conhece, não sabe pelo que ele passa, não sei o quê, mas ela sabe, ele sabe que, tipo, é uma criança que, tipo, tudo bem, acabou de completar 18 anos, mas ainda assim, é um adolescente sem meios de se sustentar na vida, sem nada na vida de suporte, né, e que tá vivendo nessas condições por conta de um abandono da família, abandono do estado, abandono do sistema, e continua nessa coisa de, tipo, mendigo, perdi a virgindade com mendigo. Tipo, ele há pouco tempo foi abandonado pela família e tá vivendo em situação de rua. E aí ela fica nessa kink, né? De, eu mendigo isso, mendigo aquilo, não sei o quê. Só que aí, pior ainda, que eu cheguei à conclusão nesse capítulo, é que quando ela perde a virgindade com ele não tá mais em situação de rua, né? Verdade. Então ele não é mais um mendigo. E aí, tipo, eu fiquei, então por que essa fixação? Mas assim, ainda é uma fixação esquisita. É muito esquisito isso. Tentando pensar como a Lily, eu não vejo como ela não foge de tudo isso, não vai ao contrário, né? Tipo, a cidade inteira falando, você perdeu a virgindade com o mendigo, e ela tendo conhecimento de toda a história, tanto dele quanto dos dois juntos, como que ela continua perpetuando isso até hoje, sabe? Onde a gente encontra ela, tipo, muito doido, muito esquisito. Nossa, amiga, eu tô gritando pra Lily, tipo... Foge. Botar a missão, tipo, pelo amor de Deus. Amiga, não, eu juro por Deus. Se isso acontecer... Não. O quê? Não, o quê? Não, ela falando, você tá brincando? Eu me casarei com ele agora, hoje mesmo. Não. Não! Não! Não mesmo! Não! Essa maluca! Meu Deus!
Quero. Amiga, que bom que essa merda dessa floricultura tá dando certo. Essa ideia horrível, péssima. É sobre isso, sabe? E não tá tudo bem. Tá tudo errado. Por que o Atlas aparece de novo? Vai nessa floricultura, faz alguma coisa. Tô falando pra Ana que não tem jeito de ler esse livro se não for assim, porque muita desgraça. É assim que acaba, acabou, não quero mais ler. Não. Ai, amiga. Não. Por quê, meu Deus? Por quê? Ai, eles estão casados. Pois é. Que inferno. Isso acontece merda. Eu acabei de ler uma cena que a Ana ainda não leu, então por isso que eu tô evitando comentar muito lá perto dela, mas assim, eu não sei nem por que eu tô falando isso, já que eu não sei o que comentar, estou sem palavras. Eu corto qualquer coisa. Tá bom. A enfermeira faz um rápido resumo de meus ferimentos, em seguida se afasta e o plantonista examina minha cabeça e meu ombro. Coloca uma luz em meus olhos, olha de novo a papelada e diz: eu queria descartar uma concussão, mas por causa de seu estado não quero fazer uma ressonância. Em vez disso, acho melhor você ficar em observação. Por que não quer fazer ressonância? Pergunto. O médico se levanta. Não gostamos de fazer radiografias em... Não. Amiga. Não. É assim que acaba, ó, jogando pela janela. Eu vou ter que registrar esse momento. Veio as lágrimas. Ai, eu tô rindo de desespero. Ainda falta 60 páginas. Amiga. Meu Deus. Essa mulher. Colin Hoover. Acabamos o livro. E temos comentários. Sim. Teve pagação de língua? Teve. Teve. Eu acho que lendo juntas, a gente teve uma experiência diferente, porque a gente, lendo com uma amiga, assim, coisas insignificantes, a gente ria bastante, tipo, esse negócio de toda vez a Lily acabar mencionando essa tara que ela tinha com o Ryo de uniforme de hospitalar. Primeira vez que ela chega na casa do Atlas, ela fala, casa de rico. Em que vários momentos a gente teve discussões bastante sérias sobre isso também, mas que outras vezes a gente só ficava, tipo, amiga, e ria. É. Mas eu ainda acho que todos os pontos que a gente fez também no começo, eu não mudo minha sensação que eu tive com tudo que aconteceu no começo não mudou. Como começou a história deles, assim, do Ryo e da Lily, pra mim tava tudo sendo muito repentino, assim, e eu não consegui me conectar muito. Porque o que a gente tava discutindo agora, né? A Lorena, principalmente, você falou que já viu muitas pessoas dando essas opiniões de quebrei a cara com o Ryo, me apaixonei. Se apaixonar pelo Ryo, E aí acabou que ele virou essa pessoa. A gente, desde o começo, tava na mesma vibe. Tipo, eu nunca gostei do Ryo. Desde o começo, assim. Eu sempre achei ele arrogante. Assim, eu não sei, eu não gostava dele no início nem um pouco, sabe? Tipo, eu até postei no Twitter uma hora que eu tava mais ou menos no início, eu tava revoltada com ele. Falei, nossa, tudo que sai da boca dele é uma red flag. Daí me responderam falando que, tipo, no início não, mas realmente quando começa as coisas a dar errado, realmente é verdade. Deu, como assim? Mas eu tô no início e eu tô achando tudo uma red flag. Então, assim, essa parte foi bem marcante pra mim. Só que eu fiquei pensando o seguinte, eu tinha uma impressão diferente do que ia ser esse livro no início. Por mais que eu soubesse que era um livro, não é exatamente sobre a vida dela, mas tem essa influência forte, tem esse processo de cura, né? Sim. O livro é querendo curar essa relação que ela tinha com os pais dela, as memórias e tal. Eu sabia disso no início, só que eu ainda pensei que ia ser um romance mais convencional. Então, por isso que é isso que eu ia falar, que tipo, a gente ficou sentindo a falta do Atlas o tempo todo, né? A gente tava, cadê o Atlas? Sim. A gente teve muito contato com ele no passado. Sim. E aí no presente a gente só tava, tipo, aparece, sabe? Tipo, a figura dele fica mais pairando ali, assim, o livro todo do que de fato ele aparecendo. Sim. E aí isso me frustrou bastante, principalmente no final, porque eu tinha expectativa que pelo menos no final ia ter mais momentos deles juntos, uma dinâmica e tal. Ele fica mais um pouco como essa figura de redenção dela, algo que ela fica se apegando. Sim, ele realmente tá presente o tempo inteiro, tipo, em todas as coisas, né? Tipo, o negócio do imã, o negócio da tatuagem, o negócio... Tudo na vida dela, assim, tem essa pincelada. E o que aconteceu? Isso me deixou frustrada, porque daí
pensando nisso, eu esperava mais essa interação. Só que chegando no final, eu realmente me toquei sobre o que é esse livro. Sim, é exatamente isso. E o livro não é sobre o Atlas e a Lily, né? É uma coisa muito particular, porque assim, como a gente tá falando muito, né, sobre o que é esse livro de ter contato com um livro que trata de uma maneira bem crua, bem realística, todo o que é, né, o que pode ser um relacionamento abusivo. Várias vezes, principalmente hoje, terminando toda essa parte do ano final, a gente ficava, tipo, se tremendo, segurando a mão uma da outra, porque com uma frase, a Colleen Hoover criava uma imagem na nossa cabeça tão perturbadora que, assim... E gráfica, né? Muito, extremamente. Tipo assim, ela não passava páginas e páginas escrevendo uma coisa, era literalmente uma frase desse tamaninho. Sim, uma frase tipo, simples mesmo, não tinha muita elaboração, era só... Isso ficou muito na minha cabeça, assim, capítulos mais pra frente, assim, às vezes não precisava nem de uma menção da Lily falando sobre o assunto, mas voltava a minha cabeça, assim, e eu ficava perturbada fisicamente, assim, sabe? É porque ela fala que não perdoou. Só que, pra mim, perdoar não é esquecer e, tipo, continuar as coisas como estavam antes. Pra mim, eu acho que ela perdoou. A relação que ela teve com ele no final, pra mim, foi uma relação de perdão. Perdão, entendi. E toda vez que ela ficava mais de boa com ele, ficava me vindo flashes na cabeça desses momentos super violentos e gráficos que a Colleen Hoover escreveu uma frase lá, assim. Eu ficava um pouco perturbada. Mas é realmente sobre isso, sobre quebrar um padrão familiar, né? E quebrar algo que poderia ter sido super danoso pra filha deles, Sim, é né? quebrar o padrão antes de começar, né? Sim. Porque, como ela falou, assim, eu não boto minha mão no fogo, mas na perspectiva da Lily, ela falou, não, tenho certeza que o Ryan nunca seria agressivo com a filha, nem nada assim. Sem comentários sobre isso, mas em relação ao relacionamento deles, né, ela não queria que ela vivesse num ambiente que a Lily mesma, né, passou. Acho um livro muito importante de ter sido escrito, ela falou, né, que foi uma coisa... É muito importante, foi muito importante pra ela em um nível pessoal, mas é um livro, acho que, muito importante de ter sido escrito, tá disponível, principalmente no mundo em que a gente vive, que, tipo, como eu falei, né, você já teve esses outros contatos aí com livros que tratam de relacionamentos abusivos de uma forma mais consciente, mas os que eu tive em uma idade muito nova foram relacionamentos que foram extremamente romantizados, sabe? Nem o relacionamento desses livros era próximo disso aqui, de agressão mesmo e tudo mais, mas eram tóxicos, sim, como a própria Colleen Hoover fala. Tipo, eles não são base pra nada. É um cenário que poderia acontecer. Relacionamentos tóxicos e abusivos tem várias formas. Sim. Romantizar qualquer uma dessas formas é muito, muito errado, né? E também com fanfics que a gente tem e tudo mais disponível a tão fácil acesso, eu acho que esse é um livro muito importante de existir, assim. Dá pra sentir o processo de cura da Colleen Hoover. Porque, assim, eu senti muito... No final, ela até fala nas notas da autora que ela pensou em características da mãe dela pra Lily e características do pai dela pro Ryan. E eu senti muito isso de que ela tava naquela filha. Dava pra sentir o processo de cura de uma filha aí. Então... eu acho importante também. Acabou assim. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e conheceram minha amiga Ana, que eu vivo falando que ela tinha que criar um canal pra vocês verem as reações dela, que são maravilhosas. Eu tenho um gostinho disso pelo WhatsApp, todas as vezes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês queiram mais vídeos de eu sofrendo lendo Colleen Hoover, me mandem. Sim. Não, eu quero que eles gostem pra eles falarem pra você voltar. Tudo bem. Digam aí quais foram as impressões de vocês lendo É Assim Que Acaba, que se vocês pensaram era parecido ou diferente do que a gente pensou. Se vocês quiserem mais vídeos assim, avisem aí, deem dicas de livros que vocês querem que a gente leia juntas, porque foi muito bom, eu amei. Foi divertido demais. Beijos, até a semana que vem.